Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, a nossa segunda aula do curso. Dessa vez, mostrando para vocês o que eu tinha dado uma palhinha na aula anterior, que era a grade do não, a grade do zero. Ou seja, as situações que levam a redação à nota zero. Ou seja, hoje nós vamos aprender tudo quanto não podemos fazer em hipótese alguma. E aí eu começo mostrando para vocês a grade que eu tinha mostrado no fim da aula passada, a grade do não, como eu estava chamando para vocês, ou com vocês, a grade específica de situações que levam a redação à nota zero. Ou seja, por mais que eu já tenha aqui um grupo bem organizado, mas não custa nada a gente lembrar do que não dá, não pode, não deve fazer de forma alguma. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que nessa grade tem uma seta de cima para baixo indicando a hierarquia, porque às vezes um candidato ele me dá 2 ou mais motivos para o zero, mas eu não posso marcar todos esses motivos, eu tenho que escolher um. Então eu vou usar a hierarquia, o que vem mais ao topo da lista é aquilo que eu vou marcar como motivo do zero. E a gente começa com a parte de cima, formas elementares de anulação. Eu daqui a pouco vou colocar para vocês exemplos de cada item desse aqui, que tem uma prova assinada, desenho, um número isolado do texto. Eu tenho anulação proposital, texto ilegível. Cuidado com a tua letra, tá? Ela não precisa ser bonita, mas ela precisa ser legível. Textos com cópia, trecho de cópia que seja que predomine na tua redação, e o que restar de autoria própria não passe de 7 linhas. Se eu tiver trecho pequeno de cópia, aquele trecho vai ser descontado no que diz respeito à quantidade de linhas, mas se o que sobrar tiver 8 ou mais linhas, eu ainda continuo pontuando. Se eu fugir ao tema, 0, não atendimento ao tipo textual, 0, ou então parte desconectado. Tenho vários itens aí que caracterizam parte desconectada, e nós vamos ver na prática como é que isso funciona, inclusive com textos, com trechinhos que eu fiz os recortes aqui para mostrar para vocês. Começando com um texto insuficiente que nem aparece na grade, porque isso é um item que a banca seleciona antes de começar o processo e passar para os avaliadores. No próprio processo de digitalização, quando os profissionais que estão fazendo esse processo de digitalização percebem que não tem 7 linhas, não tem 8 linhas escritas, então automaticamente a redação já é eliminada ali, ela nem chega a ser digitalizada. Mas vamos imaginar que nesse processo alguma coisa passasse despercebida. Veja aí um texto com 3 linhas. Aqui tem uma palavra-chave, saúde mental. Trouxe um exemplo do Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então até fala um pouquinho, ele começou a falar, mas aí falou até meio que como um desabafo, que ser humano em plena pandemia há quase um ano tem alguma estrutura emocional e física para falar sobre saúde mental, e vai embora. É lógico que esse texto não pontuou, ele ficou com 0. Uma forma elementar de anulação, começando agora com a primeira parte da grade, é a prova assinada. Veja que eu fiz um recorte do fim da redação. Você pode fazer um texto com um projeto de texto organizado, uma redação que, se válida, valeria uma baita nota, mas no final assinou. E a gente sabe que não pode assinar, não pode se identificar dentro da caixa de texto, tem um lugar específico para isso. Então quem fez isso acabou de tomar um 0, mesmo que o texto esteja pertinente ao tema e atenda a todos os critérios necessários para uma boa redação. Prova assinada, mais um exemplo de prova assinada. O problema aqui não foi a data,
Ele colocou uma data, isso não chega a ser um problema. É óbvio que nós não vamos fazer isso, tá? Não façam isso não façam isso em casa. Mas teve uma rubrica, ou seja, um tipo de assinatura. Não pode ter nenhum tipo de identificação. 0 também. Nenhum tipo de desenho. Gente, pelo amor de Deus. A tua redação tem que ser um texto verbal, apenas verbal. Nada de texto híbrido. Você não está na educação infantil, nas séries iniciais, que quando você termina de fazer a atividade e diz, tia, terminei, posso desenhar? Pelo amor de Deus, já passou dessa fase. Então aqui não é lugar para desenho. O texto pode até ser maravilhoso, pertinente ao tema, atender todos os itens, mas só por conta do desenho já era. 0, não pontuou. Olha aqui, uma coisa mais... parece mais boba, né? Um relógio bem pequenininho. Tem até pertinência com o que ele estava dizendo. Dê valor enquanto... Não vou nem falar do erro, dos erros gráficos aqui. Dê valor enquanto há tempo. E ele colocou um reloginho. Veja, não chamou tanto a atenção quanto esse, óbvio. Mas é um desenho. E não pode tomar um 0 por isso. Outro desenho ali, coraçãozinho, cuidado. Você que gosta de fazer coraçãozinho, estrelinha, florzinha. No lugar do pingo do i, coloca um coração, coloca uma flor. Gente, pelo amor de Deus, não faz mais isso. Nenhum sinal, nenhum desenho, nenhuma florzinha, nenhum coloridinho dentro da caixa de texto. Eu preciso ter um texto verbal. Apenas verbal. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Números isolados do texto, que não fazem parte do texto, como acontece aqui, ó. Na linha 10 tem o número 1, na linha 16 tem, acho que de novo, o número 1, na linha 17 tem o número 2. O que é que esses números estão fazendo aí? O que é que eles representam? Não sei, não fazem sentido. Pode ser um código. E é justamente para evitar até possíveis fraudes, possíveis combinados entre candidatos e avaliadores. Eu não posso fazer nenhum tipo de marcação, tá? Olha aí, número também lá no topo. Não faço a mínima ideia por que esse candidato colocou esse número aí. Não sei se é o número de inscrição dele, enfim. Não pode, pelo amor de Deus, nada de número isolado do texto. Agora, lógico, se for um número que faça parte do texto, que indique um dado, aí sim, fazendo parte do texto. Sinal gráfico isolado também do texto. O que é que essa interrogação está fazendo ali, fora de uma frase, fora de um período? Então, também 0 por conta disso. Anulação proposital. Caramba, errei tudo. E aí ele vai e rabisca tudo. Obviamente essa redação vai ser zerada, mesmo que ele faça uma linha em cima, que ele não rabisque tanto, mas que a gente perceba claramente a intenção de anular o texto, tá? Certamente ele errou o tema, não achou o tema a tempo, só achou depois. E aí o que ele poderia ter feito? A partir da linha 15 ter começado de fato o texto. Lógico que ia ficar um texto com uma pontuação bem baixa, porque ia ser um texto bem pequeno com partes embrionárias, já que agora ele teria 15, 16 linhas apenas, mas ele não levaria 0. Mas nesse caso ele anulou tudo e não reescreveu nada, por isso 0. Inclusive, mesmo que ele anule desse jeito, veja, ele passou um X. Veja que dá para fazer a leitura do texto, mas eu percebo a intenção clara de anular esse texto. Então, por isso também 0 por anulação proposital, uma forma elementar de anulação. Outra anulação proposital. Gente, tá claro que ele quis tirar a onda do processo. Olha os espaços que eu não vou nem chamar de parágrafos. O que é que ele escreve? Primeiro, batata, 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 arroz, 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 feijão, 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 linguiça, linguiça, linguiça. E depois ele traz elementos visuais. Feijão, arroz, linguiça e batata. Gente, tá claro que ele tá tirando onda do processo. Então, ele quis realmente anular
a redação dele, por isso, anulação proposital. Já texto ilegível, dá para entender o que tem aí? Eu estou entendendo nada. Ah, Diego, minha letra é horrível. Eu não preciso de letra bonita. Eu preciso de letra legível. Isso não é legível. Cuidado, quem não tem letra legível, começa a reorganizar a tua letra, ela precisa ser mais organizada. Língua estrangeira, texto completamente ou predominantemente em língua estrangeira ou integralmente em língua estrangeira. Isso acontece, essa regra tem que ser colocada por conta daquelas cidades que fazem fronteira com o Brasil. E aí o pessoal do outro lado, na Argentina, por exemplo, muitas vezes se inscrevem no Enem e vêm para o lado de cá para fazerem a prova, só que eles não dominam a língua portuguesa e sim a língua espanhola e terminam escrevendo em tal língua. No entanto, o edital deixa claro que o texto tem que ser escrito em língua portuguesa. A própria proposta de redação fala isso. Cópia. Olha o que aconteceu aqui. Ele copiou, olha aqui, já levando em consideração o tema 2021, invisibilidade e registro civil, veja que ele pegou pedaços do texto 2, pedaços do texto motivador 3 e trouxe para cá. O que sobra só são 5 linhas, da 16 a 20. Então, o que sobra não é suficiente. A banca exige que você tenha no mínimo 8 linhas de produção própria para começar a pontuar. Não é para ter um texto brilhante com a nota maravilhosa, não. É só para começar a pontuar. Então, quando a gente desconta aqui a quantidade de cópia, só sobram 5 linhas, não dão mais para nada. E aí, a gente precisa anular esse texto. Outro exemplo de cópia, nesse caso foi pior ainda, porque ele copiou, gente, da proposta de redação, das orientações da proposta de redação lá embaixo, pelo amor de Deus. 0 também. Fuga ao tema. Veja aqui a proposta de redação. Vamos direto na proposta. Qual é o tema? Invisibilidade e registro civil. Lembrando que eu estou falando do tema de 2021. Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, espera-se que o candidato discorra, que o candidato escreva sobre invisibilidade e registro civil, ou seja, a invisibilidade causada pela falta do registro civil. A garantia do acesso à cidadania depende desse registro. Se eu não tenho esse registro, eu sou invisível e eu não tenho os direitos constitucionais garantidos. É isso que se espera. Aí observe esse texto aqui. Vou ler só... Aliás, eu nem vou fazer a leitura para vocês. Eu só vou mostrando aqui para vocês. Ele vem falando de refugiados. Veja na linha 5. Vê-se a questão dos refugiados no Brasil. Ele tentou falar dos refugiados como um povo invisível, mas em nenhum momento ele falou de invisibilidade, em nenhum momento ele falou da questão do documento, nem um sinônimo para documento. Então, ele fugiu do tema. Veja que até um texto organizado tem projeto, mas a gente não entende exatamente sobre o que. Ele está falando praticamente sobre os refugiados. O que mais? Não dá para saber. Não atendimento ao tipo textual. Veja que aqui eu tenho um relato. Aos meus 15 anos, eu via meus colegas de aula falando de identidade, CPF. Veja, ele até falou do tema, mas não foi um texto dissertativo argumentativo. Não atendimento ao tipo textual também, nota 0. Nesse caso, ele até teve um espaço que foi dissertativo argumentativo, da linha 18 até a linha 29, mas predominou até a 17 um texto de outro tipo textual, tá? Então, ele tem que ser predominantemente dissertativo argumentativo. Se tiver um trecho que seja menos da metade de dissertativo argumentativo e o restante de outro tipo textual, ele também vai ser zerado por não atendimento ao tipo textual. Nesse caso, o que ele fez foi um comentário
que é um gênero textual também, comentário dos textos motivadores. Então eram 4 textos motivadores, ele fez o comentário dos 4. Ou seja, não escreveu um dissertativo argumentativo também, por isso nota 0. Gente, a parte do impropério, aí você fica, quem vai escrever um palavrão na redação? Gente, não precisa ir tão longe não. Tem gente que coloca assim, o Brasil é um país de... Me permitam o impropério, mas eu vou ter que dizer, o Brasil é um país de merda. Ou então, como ele colocou aqui na linha 9, e até são chamadas de merda. Gente, eu poderia colocar uma palavra para substituir essa. Merda não é a única palavra para dizer que alguém... Enfim, não é nem adjetivo. Não era nem para ser usado como adjetivo. Então... Por conta desse impropério, automaticamente a redação foi zerada. Ofensa a alguém, a um grupo, ao governo, ao próprio Enem, ao próprio INEP, ao avaliador. Não pode. Olha o que ele faz aqui entre as linhas 11 e 12. O governador do meu estado é um retardado. Acabou. Ofendeu alguém. O governador do estado dele, ele não fala de onde é, mas ele ofendeu alguém. Zombaria. Olha aqui, gente. Hashtag lacrei, falei, tô leve. Gente, ele tá tirando onda, acho que dele mesmo, né? Lacrei, com 17 linhas. Não pode. Na verdade, hashtag a banca tem aceitado, se ela for pertinente ao tema, mas nós não vamos trabalhar com hashtag. Pelo amor de Deus, nós não estamos no âmbito digital. Outro caso de zombaria. Para que a redação, a parte da linha 21, para que a redação não fique longa, aliás, não fique tão cansativa, estarei ensinando a fazer um suco. Em uma jarra, adicione 1 litro de água. Em seguida, jogue o saquinho de suco com o sabor escolhido e o despeje na jarra. Misture bem, adicione gelo e agora é só servir. Então veja que ele parou o texto, parou a argumentação para tirar a onda do processo, para zombar do processo. Né? Poderia ser uma receita de miojo, uma receita de bolo, o hino do Palmeiras. Não pode. Não pode. Isso é tiração de onda. 0 também. Outro exemplo de zombaria, a parte da linha 21. Veja que só foi um recorte que eu fiz. Para que esta redação não fique... não, foi o mesmo que eu só fiz para... Eu só fiz um zoom aqui para ficar mais fácil de a gente fazer a leitura. Já tínhamos feito, então vamos seguir. Identificação, gente. Nesse caso não se trata de assinatura, como eu tinha colocado lá no início, mas identificação dentro do texto também não pode. Meu nome é Carmen Miranda, minha mãe me deu esse nome porque ela é fã da cantora. Não pode se identificar, nem assinar, nem se identificar no corpo do texto. Reflexão do participante. Olha lá no finalzinho. Deixa eu ver se eu coloquei ele maior. Não coloquei. Eu sei que vou tirar um 0 nessa redação. Para que essa reflexão? Então, por conta da reflexão que ele fez sobre o próprio desempenho dele, ele tirou 0. De fato, ele confirmou. Já sabia, né? Ia tirar um 0. Tirou o 0 que queria. Outra reflexão lá no finzinho. Nunca ouvi falar desse tema, talvez eu seja um alien. Talvez estou muito desinformado e não consegui discursar nada sobre. Mas tentei, grato, ele ainda agradece ao avaliador. Mas foi uma avaliação, uma reflexão que ele fez sobre o próprio desempenho. Não posso fazer nenhum tipo de reflexão. Bilhete ou recado, bilhete para o avaliador, bilhete para a banca, caro corretor. A autora desta redação admite sua própria alienação referente ao tema. Literalmente não fazia a mínima ideia do que escrever. E por isso, sinto muito. E tenha um ótimo dia. Então, para que, gente? Um recadinho para o avaliador. Ele não vai ver isso, não. Nem vai te responder. Só faltava agora um contato para o avaliador te responder, te dar a resposta. Mensagem religiosa, a mais simples que seja. Veja que ele fez a redação todinha e lá no final ele colocou: Deus é fiel.
colocando aqui uma menção religiosa. Eu não posso fazer nenhum tipo de menção religiosa, a não ser que isso faça parte da minha argumentação, a não ser que o tema tenha a ver com religião, como a gente viu lá em 2016, na questão da intolerância religiosa. Eu não posso colocar nenhuma informação que chame a atenção aqui para minha fé. Por exemplo, Deus é fiel, Jesus salva, Maria passa na frente, e essas hashtags que a gente vê por aí. Isso não pode acontecer. Assim como não pode aparecer nenhuma manifestação política. Não significa que eu não possa falar do governo do estado. Posso, enquanto instituição eu posso. Mas eu não posso fazer aqui uma alusão política, por exemplo, hashtag Lula, hashtag Bolsonaro, nada desse tipo. E ele faz aqui uma mensagem política, mesmo sem citar a quem ele está se referindo, mas ele coloca fim da corrupção no Brasil. Isso aqui não tem nada a ver com o tema. Então, para que ele traz essa mensagem política se o tema não é esse? Texto sobre outro assunto. Olha o que ele fez. Ele começou a escrever, depois foi que ele percebeu que estava fazendo sobre outro tema. Nesse caso, se ele tivesse, ao perceber e de fato, a partir da linha 18, mudado como ele de fato fez, mas ele tivesse anulado essa parte que ele fez aqui do lado, que você observa, que não tem nada a ver com o tema, ele tivesse passado um simples X em cima de tudo, ele teria anulado essa parte e o avaliador contaria somente o que não estaria anulado, e ele não zeraria por esse motivo. Lógico que ele ia tirar uma nota muito baixa, seria um texto muito curto, mas ele não tomou esse cuidado de fazer essa anulação, então termina tomando um 0 por parte desconectada. Eu tenho aqui também frase desconectada do corpo do texto sem relação com o tema. Veja, lá no final, eu acho que eu coloquei aqui um zoom. Era melhor ter escrito dessa forma, a reflexão que ele faz, que não tem nada a ver com o texto. Veja que ele usa letra de imprensa e lá na frente ele faz uma reflexão e coloca: era melhor ter escrito dessa forma, ele ter escrito com letra cursiva. E aí, para que ele vai fazer esse comentário, colocar esse trecho sem conexão nenhuma com o tema? Ele zerou por conta disso. E a gente encerra essa aula, um pouco mais curtinha que a primeira, eu vou chamar de a aula do não, ou seja, os itens que eu não posso de forma alguma trazer para a minha redação, porque senão eu vou perder, eu vou zerar a minha redação. Desejo a vocês tudo de bom, bons estudos, e até a próxima aula.